Meu amigo, as previsões do FMI para o Brasil continuam nada animadoras. Olha só, de acordo aqui com o diretor do hemisfério ocidental do FMI, o senhor Rodrigo Valdez, o Brasil tem um desafio fiscal muito forte à frente. E é verdade. E o à frente que ele está dizendo aqui não é para 10 anos, não é para 20 anos, é para 6 meses no máximo. O negócio está ficando feio para o Brasil. Reforçou a queda na previsão de crescimento econômico, que o FMI já tinha falado, ele apenas assinou embaixo, subscreveu o que a entidade já havia projetado, um crescimento muito ruim e que é pior ainda para o ano que vem. Mas não é só o FMI que está fazendo esse tipo de previsão. Olha só, a própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, reduziu a sua projeção para o crescimento no Brasil e, enfim, há claros sinais de desaceleração econômica que vão de fato implicar num crescimento menor. Ainda não é uma queda total, não é uma recessão generalizada. Pode haver sim recessão técnica esse ano, já é previsto, mas a tendência é que, se nada for feito, se esse desafio fiscal não for enfrentado com seriedade, aí sim a situação vai ficar muito mais complicada no longo prazo. Então vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, o senhor Rodrigo Valdez, que conforme eu falei é diretor do hemisfério ocidental do FMI, falou que o Brasil, olha, tem um desafio fiscal muito forte, né? Ele diz que eles, né, o Lula, o governo, né, estão tomando medidas para estabilizar a dívida, né? Só que a discussão que temos com eles é se teremos mais ações nessa direção. Então, você sabe, teve uma conversa há não muito tempo entre o governo brasileiro e FMI. Eu acho engraçado que o pessoal fica criticando o Milei por conseguir financiamento junto ao FMI, mas tá lá, né? O governo brasileiro tá lá babando o ovo do pessoal do FMI de boa, né? O governo brasileiro pode, o Milei não pode, mas o Lula pode, né? O Haddad, enfim. A gente sabe que ele não acredita exatamente nisso aqui que ele falou. Ele não pode também falar que não, esse governo aí não tem compromisso nenhum com o lado fiscal. Mas ele deixou claro aqui, né? Ah, beleza, o governo fez um esforço ano passado, cortou ali uma merrequinha que não faz a menor diferença, mas vamos ter mais ações nessa direção, porque está longe de resolver o problema. E bem, a gente sabe que não vai ter ação nenhuma nesse sentido, né? O FMI fez uma estimativa que eu já repercuti aqui no canal também, não é? Que a dívida pública vai subir a 92% ainda este ano. Lembrando que o FMI tem uma métrica diferente, por exemplo, da usada pelo Banco Central, que, de acordo com o Banco Central, está indo para uns 80%, né? Para o FMI, nós já estamos em 87%, estávamos no final do ano passado, vamos para 92% ainda este ano, né? Sendo que vai chegar em 96% no final do ano que vem, que é um patamar aí, né? De período de pandemia, que foi revertido, obviamente, depois. Isso aqui é percentual da dívida sobre o PIB. Na época da pandemia, os números se desregularam, porque a dívida foi lá em cima, o PIB foi lá no chão por causa da redução na atividade econômica. E bem, aquela história, né, que eu já falei várias vezes: o Lula é tão prejudicial para a economia do Brasil quanto uma pandemia. Mas sem pandemia, sem guerra, sem crise internacional, não está acontecendo nada. O Brasil já está indo para a bancarrota. Imagina se tiver alguma coisa, um evento internacional, geopolítico, que realmente impacte todas as economias. Pode ser até o tarifaço do Donald Trump se o negócio piorar. Aí o Brasil está lascado, meu amigo. Nada de relevante acontecendo, o Brasil está caindo. Imagina se tiver algo de fato impactante lá fora para piorar ainda mais a economia brasileira, né? Ele elogiou aqui o Valdez, o Banco Central, né? Falou que está trabalhando bem, de fato, para voltar à meta de 3% aí, podendo chegar a 4,5%, é claro, né? E reforçou a importância do Banco Central ter autonomia, que num país como o Brasil, né, ter independência num país como o Brasil é um perigo gigantesco o Banco Central ser controlado pelo governo, sem sombra de dúvidas. Ele falou aqui também, mais uma vez, da desaceleração relevante do Brasil em 2025, né?
havia uma expectativa aí de 2,2% de crescimento, que já não era muita coisa, caiu para 2% agora, né? Muito menos do que os 3,4% do ano passado, né? Enfim, de maneira geral, a América Latina vai cair um bocado, vai crescer pouco, a Argentina é que vai puxar isso para frente. E essa questão aqui de crescimento econômico, né? Um crescimento menor, mais lento, essa opinião é compartilhada pelo pessoal da Confederação Nacional da Indústria também. Divulgaram um informe recentemente aqui, né? Que avalia que, embora o PIB do Brasil tenha crescido no quarto trimestre do ano passado um pouquinho, na comparação com os trimestres anteriores, já era um recuo. Ou seja, a economia brasileira já está desacelerando, né? E eles reduziram a previsão de crescimento de 2,4% para 2,3%, né? Seria o menor crescimento nos últimos 5 anos e um crescimento 1,1 ponto percentual em relação ao crescimento de 2024. É um número até otimista se comparado com os dados do FMI. O Banco Central projeta 1,9% de crescimento a título de comparação. Ou seja, né, tá oscilando na casa de 2%. Ninguém aposta em algo diferente para 2025. Inclusive, a gente já tem alguns dados trimestrais que já baseiam essas estimativas, ao contrário do que tinha no passado. Ano passado a previsão começou muito baixa, mas ela foi sendo revista para cima mês após mês até chegar lá acima dos 3% no final do ano. Agora em 2025 está acontecendo o contrário. A previsão começou baixa e está sendo revisada para baixo por todo mundo, até pelo Ministério da Fazenda, Banco do Central, muita coisa também, FMI, CNI, enfim, né? Eles fazem uma análise aqui do desempenho industrial de forma geral. O que vai impactar muito é a taxa de juros. Claro, isso já é conhecido, inclusive já é esperado. A taxa de juros, uma taxa mais elevada, e está muito elevada no Brasil, com possibilidade de aumentar ainda no próximo mês, mais um bocadinho. Essa taxa elevada é um problema muito grande para a economia porque acaba sufocando os setores econômicos, mas acaba sendo necessário. Por quê? Por causa do desarranjo fiscal. Se o governo Lula não tivesse enfiado tanto o pé na jaca, a taxa de juros poderia ser menor, então nós teríamos uma economia mais equilibrada de maneira geral, com a possibilidade de uma taxa de juros mais sustentável, uma taxa de juros não tão agressiva. Tudo bem que seria alta ainda, porque o Brasil é um país arriscado, não tem como você impor uma taxa de juros norte-americana da zona do euro no Brasil, porque realmente não condiz com a realidade. Mas enfim, poderia ser melhor o cenário, sem sombra de dúvidas, se o governo não estivesse atrapalhando tanto a economia. E agora é quase um consenso: FMI, Banco Central, CNI, todo mundo que faz análise. O Brasil vai crescer pouco, muito pouco em 2025, e eu falo para você, aqui já é a minha opinião. Se for um crescimento pequeno, a gente vai dar sorte. Há um risco real de recessão no Brasil. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.